Franklin, ontem você comentou, hoje de manhã, perdão, você comentou sobre o Espírito Santo, não é? A doutrina do Espírito Santo dentro do contexto da soteriologia. A pergunta aqui é a seguinte: qual a relação que você vê da doutrina do Espírito Santo com a interpretação pentecostal, da glossolalia, da interpretação de línguas e etc.? Alguém também me abordou e me perguntou sobre como tratar apropriadamente João 20, Atos 2 e Atos 4. Eu acho que todas essas questões estão juntas aí. No site da Revista Teologia Brasileira, a revista de edições da Nova, há um vídeo de um sermão meu proferido na Igreja Batista da Capunga, em Recife. O tema geral do sermão é sobre avivamento, na perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. E se você quiser ver como eu tento trabalhar esses textos, eu recomendaria que você visse aquele sermão, assistisse aquele sermão. Você pode escrever pelo site para conversar comigo e tirar dúvidas. Mas a minha grande questão é o seguinte: nós pegamos alguns livros de teologia sistemática, por exemplo, Alistair McGrath, na introdução à teologia cristã dele, ele vai dizer em algum ponto que, jocosamente, que a doutrina do Espírito Santo é a Cinderela esquecida da igreja, alguma coisa assim. A noção é que durante 18, 19 séculos a igreja ignorou o Espírito Santo e só agora, por causa da questão pentecostal, o Espírito Santo voltou à baila e está sendo trabalhado. E esse tipo de abordagem não ajuda, ele acaba engessando toda a nossa aproximação do texto bíblico, na medida que nós supomos que há apenas dois modelos para interpretar o texto bíblico. Ou seja, o modelo conservador, isto é, nós recebemos o Espírito Santo durante a nossa conversão, durante o processo de conversão, durante o momento que a gente é levado a ter fé e se arrepender dos nossos pecados. Ou, do outro lado, o Espírito Santo vem como uma segunda bênção, como um evento posterior à conversão. E aí a gente acaba entrando num debate de surdos, as posições muito sedimentadas, e infelizmente acontecem algumas coisas muito chatas. Geralmente a primeira posição não sabe lidar com as experiências da segunda posição. Então, a segunda posição tem as suas experiências espirituais, e quando ela comunica a primeira posição, a conservadora, as suas experiências espirituais, a tendência do conservador, e eu fui nascido e criado e produto desse meio, essa tendência, a nossa tendência é simplesmente rotular a experiência como alguma coisa demoníaca ou alguma coisa psicológica, e a gente simplesmente rejeita aquela experiência espiritual, colocando-a de lado, escanteando aquela experiência espiritual. Toda abordagem me parece extremamente equivocada. A minha questão hoje é: será que, olhando para a história da igreja, não há outras formas de interpretar a ação presente do Espírito Santo no nosso meio? Então, lembra que de manhã eu sugeri que você veja a história da igreja como a história da interpretação do texto bíblico. Então, você tem um tratado do século IV, escrito por Basílio de Cesareia, chamado Tratado do Espírito Santo. Ele foi publicado em português pela editora Paulus, na coleção patrística deles. Simplesmente brilhante. Um texto brilhante. Especialmente quando você o coloca em contexto, que ele está escrevendo esse texto contra a controvérsia dos chamados pneumatoquianos. Era um grupo herético que cria na divindade do Pai e do Filho, mas entendia que o Espírito não poderia ser adorado, o Espírito Santo não podia ser invocado, porque o Espírito Santo tem uma energia, uma presença divina na nossa comunidade, não um ser pessoal, junto com o Pai e o Filho, como Nicéia e Constantinopla afirmaram. Muito do debate de Basílio tem a ver com o nosso tempo, porque me parece que a pessoa do Espírito Santo muitas vezes é reduzida a uma mera energia impessoal. A gente salta um pouquinho, você chega na Reforma, você tem Calvino, o livro 3 das Institutas é todo um tratado elaborado a respeito da obra do Espírito Santo na vida do cristão. É o maior livro das Institutas, e alguns eruditos têm sugerido, surpreendentemente, para alguns pelo menos, que o tema central de Calvino, o motivo central da teologia de Calvino não é predestinação, e de fato não é, mas é a união mística do crente com Cristo. Haja um tema completamente esquecido no nosso meio. A gente trava. O que é união mística? A gente não sabe nem elaborar isso aí. Então, outro ponto. Terceiro ponto, Jonathan Edwards, o grande teólogo da Nova Inglaterra do século XVIII, ele vivenciou avivamentos em primeira mão,
ele provou perseguição, porque ele estava no meio do avivamento. Então as chamadas velhas luzes, alguns teólogos presbiterianos e congregacionais atacaram muito mordazmente o avivamento, mas alguns elementos surpreendentes aconteceram naquele avivamento. Edwards era um gênio, ainda publicado pela Universidade de Yale. A obra completa dele hoje tem 25 ou 26 volumes, mas ele vivenciou algumas questões muito estranhas. Uma delas, ele não orava no quarto de oração na casa dele, ele orava andando a cavalo. E ele chegava em casa e ia para o seu escritório para trabalhar, que era o quarto de oração. A mulher dele, Sara, que usava o quarto de oração. E um dia, ele entra no quarto de oração e ele encontra a mulher dele levitando. Ok. Se você começa a ler as obras dele, algumas coisas surpreendentes aconteceram ali, que não dá para classificar racionalmente. Quando nós vamos então para aqueles 3 textos que eu alenquei de manhã, o que me parece que eles apontam para a gente é que, de um lado, toda a vida cristã é vida no Espírito. Todas as graças que nós temos, chamado, arrependimento e fé, justificação, adoção, a certeza de estarmos aceitos pelo amado, santificação, tudo isso é obra do Espírito. O Espírito vem a nós, vem a todos nós juntos por meio da pregação da palavra. Quando nós cantamos hinos, salmos, cânticos espirituais, o Espírito Santo opera em nós, enchendo-nos também. Então esse é um dado que o Novo Testamento, de forma muito forte, acentua para a gente. Do outro lado, aquelas 3 passagens lidas de manhã destacam que é muito mais para nós recebermos o Espírito Santo. Você lê sobre Edwards, um gigante reformado, o homem que, foi mal, mas eu tenho que dizer isso, o homem que esmagou o arminianismo na Nova Inglaterra. Ele impediu o arminianismo de se estabelecer na Nova Inglaterra por mais de 100 anos, dada a potência dos escritos dele, o Tratado do Livre-Arbítrio. Esse homem provou ciclos periódicos de avivamento na comunidade dele. Como encaixar isso dentro da visão tradicional, conservadora ou pentecostal de avivamento? Agora, a pergunta para mim será que a teologia do Espírito Santo desse homem não ajudaria a gente a superar as nossas tensões e esse diálogo de surdos que nós temos? Pensa, por exemplo, nas orações da Sagrada Escritura. A oração de Isaías, por exemplo. Ele consegue descrever Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele usa categorias que a gente pode entender logicamente. Mas pensa em Ezequiel vendo o Senhor. A percepção que ele tem de Deus é tão majestosa, tão grandiosa, que lhe falta categorias formais para falar de Deus. Ele tem que usar a imaginação para falar de Deus. Isso não ajuda a gente um pouquinho? Me parece que o dom de línguas em Atos é diferente do dom de línguas em Corinto. Em algum momento, Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que o meu espírito, o grego é pneumamou, o meu espírito ora. Será que isso também não ajudaria a gente a entender o fenômeno pentecostal de glossolalia e línguas? Para terminar, nós pensamos oração e obra do Espírito como fenômenos basicamente estáticos. Então nós pensamos oração como meramente um exercício verbal de vocalização. Na Bíblia, nós temos exemplos de fiéis, homens e mulheres, verbalizando sua oração. Mas não só isso. Nós temos na Bíblia homens ruminando, meditando na presença de Deus. Literalmente, recebendo a palavra de Deus, digerindo, mastigando aquela palavra e respondendo a Deus com aquela palavra. E a gente vê isso nos Salmos, que para mim é graça. Deus exige que a gente ore e Deus dá as palavras para a gente orar. Mas a gente vê também nas orações na Escritura, um homem como Isaías, que a mente dele se dilata e ele vê a glória de Deus. E nós vemos homens na Escritura, como Ezequiel, como João em Patmos, que Deus se apresenta a eles tão maior, tão exaltado, que eles têm que usar as categorias da imaginação que ora para comunicar quem é Deus. Será que a gente não poderia interpretar o dom de línguas dentro dessa estrutura? Eu realmente não tenho tempo aqui, nem tenho meu material, mas é muito curioso notar experiências de puritanos do século XVI e século XVII, como John Howe, John Flavel, o próprio Jonathan Edwards, que esses homens oravam tanto, nem chego aos pés deles, mas eles oravam tanto,
eles estavam tão cheios da palavra sagrada, da Sagrada Escritura. Edwards diz que uma vez, andando a cavalo, ele teve que descer do cavalo, ele sentou do lado de um poço, e ele como que teve uma visão do Cristo crucificado diante dele, que o levou a quebrantamento, lágrimas. Para ele a vida podia terminar ali. Uma experiência quase sensorial, quase palpável, lúdica. E essas experiências estão na Bíblia, e me parece que aqueles santos entre os pentecostais que têm a glossolalia, eles, me parece, no meu entendimento, Deus se apresenta tão maior para eles que eles simplesmente perdem o controle da fala. Enquanto outros, talvez, fiquem em completo silêncio da presença de Deus. Ambos estão chegando na presença do mesmo Deus, só que a forma deles experimentarem essa presença gloriosa, poderosa, Deus como o ser mais exaltado que é, Pai, Filho e Espírito, essa experiência é recebida de forma diversa, haja vista que Deus também trata a gente por nome, cada pessoa tendo a sua própria caminhada com Deus, como pessoas, como gente com história, etc, etc. Então, é por aí. Aquele sermão, assistisse aquele sermão, você pode escrever pelo site para conversar comigo e tirar dúvidas. Mas a minha grande questão é o seguinte: nós pegamos alguns livros de teologia sistemática, por exemplo, Alistair McGrath, na introdução à teologia cristã dele, ele vai dizer sobre como tratar apropriadamente João 20, Atos 2 e Atos 4. E eu acho que todas essas questões estão juntas aí. No site da Revista Teologia Brasileira, a revista de edições da Nova, há um vídeo de um sermão. Seguinte, qual a relação que você vê da doutrina do Espírito Santo com a interpretação pentecostal, da glossolalia, da interpretação de línguas e etc.? Alguém também me abordou e me perguntou. Franklin, ontem, você comentou, hoje de manhã, perdão, você comentou sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo dentro do contexto da soteriologia. A pergunta aqui é assim: meu proferido na Igreja Batista da Capunga, em Recife, o tema geral do sermão é sobre avivamento, na perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. E se você quiser ver como eu tento trabalhar esses textos, eu recomendaria que você visse